Então, meus amigos, muito bom dia. Vamos começar a nossa aula. Tem um pouquinho de... nem todo mundo está aqui. O pessoal eles estão na teologia? De forma isso. É filosofia também. Eles vão cursar tudo que é de filosofia. Então, o pessoal do olhar misericordioso. É isso? Do olhar misericordioso, não veio ainda, pensou que não tinha aula hoje, mas a gente vai, não tem problema não, a gente já vai adiantando algumas coisas aqui, de repente eles até podem assistir esse vídeo já ter a aula. Que bom. Então por isso que eu estou gravando também, caso a gente precise, que o aluno precise, eu passo para vocês, não tem problema não, porque eu tenho a maior segurança, das bobagens que eu falo. Eu falo um montão de bobagem, depois você pode dizer assim, não, o senhor falou, aqui está gravado. E é mesmo, que bobagem que eu falei. A gente pode, como professor, a gente pode errar não, mas a gente pode se enganar. Esse é o álibi do professor. O professor não erra, o professor se engana. Tem esse ditado popular. Então o que eu queria falar com vocês? Vamos fazer vamos travar aqui ao longo desses anos todos que a gente vai ter, pelo menos desse semestre, que a gente vai ter de convívio, um relacionamento que seja de diálogo, de falar o que está pegando, o que não está pegando, o que pode, o que você está sentindo assim, que está faltando para você. Aí eu preciso desse retorno. Toda hora inclusive eu tinha um aluno aqui, o Igor, que hoje é da teologia, ele ficava falando assim, professor, não precisa ficar perguntando toda hora se a gente está entendendo. Precisa sim, tá bom? Por quê? Porque eu não quero avançar sozinho, eu não quero ficar sozinho. Vou mostrando muita sapiência, muito saber, muita coisa que a gente aprende nos livros, bobagem toda, e as coisas boas também, mas vocês têm que vir comigo, a gente tem que construir o trabalho filosófico, produção de filosofia, o trabalho filosófico como é que eu vejo? Eu vejo como uma construção. Nesse ponto eu sou um filósofo, um professor de filosofia, eu não sou filósofo, sou professor de filosofia, eu sou um professor de filosofia construtivista. Não inventei não. Existe isso. É que na medida em que a gente vai pensando, vai levando o pensamento, pondo o pensamento em movimento, é que a gente pode constituir alguma coisa que vai servir para a nossa vida. Não vai servir só para conhecimento. Filosofia, no meu ponto de vista, é mais do que uma região, uma área do saber. Filosofia é uma disposição existencial, uma disposição que a gente tem em relação à vida. Filosofia, depois posso botar por escrito, filosofia, quem me conhece sabe que eu sempre falo isso como definitivo. Filosofia é o amor pelas formas, pelas maneiras superiores de existir. Filosofia é um amor por formas, maneiras de existir de modo extraordinário. Quem quer viver de modo
exuberante, quem quer viver de um modo intensivo, já é filósofo de cara, naturalmente. Todos os homens são filósofos, professor? Não necessariamente. Porque não tem um diploma, porque nunca estudou no ensino médio, as disciplinas que tem lá no ensino médio, que dão sociologia, da filosofia, nunca estudou sociologia, filosofia, então é por isso que não é filósofo. Não, porque para ser filósofo, o sujeito pode nem ter frequentado escola nenhuma, mas faz da vida um ato intensivo. Aí nessa definição aqui que eu tenho, esse sujeito é filósofo. Sem frequentar a faculdade, sem frequentar o que quer que seja. Tá bom? Então, filosofia é o amor pelas formas superiores. Quando eu digo superior, não é assim, alguma coisa que está fora do mundo, não. Superior no sentido de que não é ordinário, não é corriqueiro, sai do esquema, vamos dizer assim, simplório, né? do modo que nós nos relacionamos nesse mundo. Nós nos relacionamos com as coisas que a gente chama naquilo que a gente chama de senso comum. É o senso comum. Filosofia é uma forma de conhecimento também, E é uma forma de conhecimento que quer sair do clichê, quer sair do senso comum, do bom senso, assim, como é que nós temos que fazer as coisas, como é que nós temos que pensar em sociedade, qual é o meu dever, e que isso já está amalgamado na sociedade. O filósofo, ele procura, não só o artista também, o poeta também, procura trazer uma singularidade, trazer uma diferença a mais na sua própria vida. Entende? E quer vivenciar isso, quer viver essa diferença. Então, dito isso, eu gostaria muito de lembrar para vocês que tudo que eu passar aqui para vocês, eu estou visando não só vocês se darem bem lá no curso da UCP, é também, quer dizer, muita pretensão minha, mas é isso que eu pretendo mesmo, contribuir na vida da gente, né? Aqui vai ser feito um mutirão de conhecimentos, um mutirão de sensações, de afetos, como é que a gente sente essa filosofia, como é que isso daí modula a vida da gente, né? Eu não quero dar uma aula aqui, você sair por essa porta aqui da mesma maneira que entrou. Tem que se provocar uma diferença, né? Vocês são religiosos, então vocês sabem como como é importante isso, né? Vocês são pessoas que eu acredito cuidam muito da subjetividade de vocês, cuida muito da vida espiritual, cuida muito da parte interior, né? O cultivo de uma interioridade é quase que absoluto na vida de vocês, né? O que significa absoluto? Significa que você
não estão fazendo outra coisa a não ser cuidar da vida espiritual, não é? Eu estou errado. Se eu estiver falando errado, vocês me falam aí, não é isso não, a gente nem está ligando aqui, a gente veio aqui para o seminário para ganhar dinheiro. Eu acredito que não seja isso, né? Mas tem gente que acusa vocês disso, estão lá para se dar bem. Pode até ocorrer, Eu acredito, não acredito que seja o caso de vocês. Então, me perdi um pouco falando assim, a gente vai. Tem tanta coisa que eu gostaria de falar, e tem que escolher aquilo. Na introdução à filosofia, a gente vai ver, portanto, uma série de conceitos, uma série de elementos que vão ajudar vocês. Lembrei que eu ia dizer. Vão ajudar vocês vocês fazerem essa faculdade aí, o CP, coisa institucional lá, né? Vocês vão tirar diploma, e que beleza, né? Ter o conhecimento que o seminário exige, mas principalmente, isso aqui é meu afã. Meu afã é que vocês estejam levando isso para a vida de vocês e que seja tão pleno para vocês, tão absoluto, como eu disse, para a espiritualidade para vocês, de vocês. Para que se estuda introdução à filosofia no seminário? Olha, vocês vão ter, depois que estiverem ordenados, estiverem consagrados, vocês vão ter um monte de exigências na vida que vocês vão precisar, por exemplo, ter um know-how de psicólogo, que vocês vão lidar com uma série de problemas existenciais dos outros. Vocês vão precisar, administrando uma paróquia, ou sendo reitor do seminário, hein? Já pensou, hein? Já pensou? Você sendo reitor diretor de estudos no seminário, vai precisar de ter um know-how de também administrador, de gestor, talvez um pouco de conhecimento de economia, talvez um pouco de conhecimento, me ajuda aí, de informática. Saber dirigir, vocês têm que saber, porque o pai está sempre indo para lá e para cá, está sempre precisando de um veículo. Eu acho justo que as paróquias deixem um carro, deixem a chave de um carro na mão do padre, não é dele, é da paróquia, mas ele faz uso, como se fosse dele, porque ele precisa, saber dirigir, precisa saber. Tem padre que não sabe, tem padre que seminarista que não aprendeu a dirigir, depois se ordena, tem sempre um motoristazinho. Então, conhecimentos práticos. Às vezes eu falo assim para os formadores aí, eles não me ouvem muito não, mas eles não me consultam muito não, mas às vezes a gente batendo papo, eu falo assim, não sei por que se estuda filosofia. Filosofia é um saber com o qual, sem o qual, tudo permanece como tal. Você já ouviu essa frasezinha? Não muda nada. Você estudar filosofia não modifica o mundo. É portanto, um saber que parece assim, não tem propósito. Filosofia não tem propósito. Então, por que o seminarista estuda? Porque ele vai estudar também teologia.
Então a filosofia é muito em função da teologia. Rola isso. Vou fazer filosofia, afinal de contas, lá na teologia, para entender Santo Tomás, entender Santo Anselmo, para entender Agostinho, para entender Jacques Maritain. Entender Jacques Maritain. Eu vou precisar de uma filosofia, né, digna de serva da teologia. Porém, o senhor, nas suas aulas, o senhor se baseia em qual autor para dirigir o estudo filosófico? Tá. Eu posso terminar o meu raciocínio? Sim, com certeza. Não, deixa eu esquecer, não. Não me esquece, não. Não me esquece, não. Vou responder com muita franqueza e honestidade, tá? Esqueci que eu estava falando. Me lembrei. Vocês estão prestando atenção? Para compreender Jacques Maritain, para compreender Agostinho. Para que vocês fazem introdução, filosofia? Para que seminarista precisa estudar filosofia? Que bobagem de filosofia. Não compra um prato de comida. Uma vez eu estava estudando filosofia e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar, porque eu, arrimo de família, tinha que ajudar lá em casa, eu tinha que trabalhar. Não foi fácil. O meu curso de filosofia foi muito prejudicado pelo fato de eu estar trabalhando, né? Trabalhava de madrugada no Banco do Brasil, entendeu? Eu não era funcionário, não, eu fazia um estágio, eu conseguia um estágio. Então eu fazia o trabalho que os funcionários faziam, mas eu ganhava salário de estagiário, ajuda de custo de estagiário, mas eu precisava do dinheiro. Então, bom, sem mais delongas, eu conversando com os colegas, né, eu estudo. E o outro rapaz também, também estou estudando, também estou fazendo faculdade, eu faço engenharia. E eu disse, eu faço filosofia. Tinha um outro que não fazia nada, não estudava nada. Ficou debochando de filosofia. Aí o cara, que era engenheiro, era estudante de engenheiro, lá, engenharia, falou assim, pois eu acho ótimo, cara, né? Pois eu acho ótimo, eu acho mó barato filosofia, muito importante. Quase que respondendo ao outro que estava debochando, esse aí eu filósofo. Aí ele disse assim, mas não compra um prato de comida. Eu fiquei tão magoado, tão ferido com aquilo, sabe? Se eu for sofista, você compra um prato de comida, carro, mansão. Boa resposta. Mas eu fiquei também um pouco contente depois que eu meditei e pensei assim, ainda bem que filosofia vale muito mais do que o prato de comida, que mansão, que isso tudo que você está falando. É um valor extraordinário e que, né, citando aqui o Exupéry, ele às vezes é invisível aos olhos. Não é invisível não, mas é uma coisa tão sutil, né? Uma coisa tão sutil que é invisível esse valor. Mas ele está presente. Deve rolar também. As pessoas devem dizer assim, que deu na tua cabeça para você querer ser padre? Gente, que isso? Você vai abrir mão vai abrir mão de dinheiro, diploma, carreira, uma série de coisas. Por isso o seminarista tem que estar, seminarista
seminarista e o padre tem que estar sempre demonstrando no rosto a sua dor, o seu sacrifício, a sua tristeza. Vocês concordam com isso? Ao contrário, vocês têm que demonstrar, deveriam demonstrar o contentamento, porque vocês abrem mão disso tudo por alguma coisa que vale muito a pena. É o seguimento a Cristo, toda essa missão que vocês vão desempenhar, tudo aquilo que envolve, vocês sabem melhor do que eu, mas tudo aquilo que envolve essa maneira de ser dos religiosos como vocês. Eu tenho muito respeito por isso. Tenho muito respeito. Por isso, abrindo o jogo, introdução à filosofia é uma disciplina que eu peço ao diretor. Dá para mim, deixa eu falar. Por quê? Porque é mais fácil, não, é mais difícil. Por quê? Porque aqui a gente bota as cartas na mesa, né? A gente põe aqui o que é preciso se dizer em curtas palavras. Para que se estuda filosofia? Para que um seminarista estuda filosofia? Ao meu modo de ver, a filosofia tem uma contribuição muito grande na subjetividade de vocês, na espiritualidade de vocês. É forjar isso que eu quero. Por isso que peço na introdução. Porque assim, vou ensinar os elementos essenciais para o conhecimento filosófico. Não, é para tentar trabalhar junto com vocês exercícios de ascese, exercícios de... ascese ficou meio pleonário. Ascese é o quê? Exercício de si mesmo. Fazer exercícios de si mesmo. É isso que é a filosofia. Filosofia não é um saber antes de tudo. Filosofia não é um conhecimento antes de tudo. Antes de ser conhecimento filosófico, para mim, que quero passar isso para vocês, filosofia é uma vivência. Que tipo de vivência? A vivência em que o sujeito procura esvaziar-se da sua subjetividade, procura anular o seu eu, procura quebrar com as formas prontas daquilo que forma a gente, cada um, quebrar essa personalidade pétrea, empedrada. Para quê? Para abraçar alguma coisa que precisa se despojar. Que tipo de messianismo se segue aí? Que se pensa que foi o messianismo de Cristo? Que tipo de... Vocês lembram? Estou falando para um público religioso, que deve ter know-how ainda, mais do que eu, para falar dessas coisas. Que tipo de vivência teve Jesus, pelo que o Evangelho demonstra? Alguém que tentou a qualquer custo mostrar, demonstrar e fazer valer sua personalidade, seu modo de ser em cima dos outros, ou alguém que procurou demonstrar que é preciso que a gente se desconstrua, que a gente se desmanche, que a gente dê a vida como um serviçal. A gente tem empregado, tem jardineiro, tem isso, tem aquilo, a gente nem liga, Às vezes a gente passa pela rua, muitas vezes não acontece, a gente passa, nem cumprimenta
o varredor de rua, ou alguém que está trabalhando um sustento que a gente não, se a gente tentasse dar conta de tudo, a gente não conseguiria. Que tipo de messianismo que a gente procura se identificar, né, no processo de evangelização. Então, introdução à filosofia, a própria filosofia, ao meu ver, é um instrumento que deve visar a evangelização. No caso aqui de vocês, seminaristas. Então, dito isso, já dei primeira parte me apresentando. Vou responder a pergunta do Bernardo, Ricardo e Giovanni. Acertei? Se eu esquecer o nome, vocês me ajudam aqui. Bernardo. Eu falei 50 vezes. Eu sou assim mesmo, sou distraído. Quem sou eu? Eu sou o professor César, trabalho aqui há uns 20 anos nessa casa, né? E tento travar aqui um relacionamento de respeito e confiança. Os padres aí podem confiar em mim, que eu estou aqui fazendo um trabalho que eles querem, que faça jus ao que eles estão pagando. Creio eu, né? Creio eu. O quê? Ensinar filosofia para vocês? Não, ensinar filosofia para vocês e ser respeitoso com o direcionamento espiritual que vocês têm nessa casa. Então, quando você me pergunta assim, professor, qual é a sua no mundo filosófico? Aí eu tenho que dizer, o que eu gosto de estudar, minhas preferências, né? Na tradição filosófica, eu pego lá os autores, que autores que eu gosto de ler, que autores eu privilegio. Interessa, claro que interessa. Não vou fingir que não interessa, não. Mas o que vocês estiverem estudando, eu estou junto com vocês, entendeu? Professor, eu prefiro, né, uma linha mais aristotélica, eu prefiro uma linha mais, alguém pode dizer, eu sou mais racionalista, eu me apaixonei pelo Descartes. O Descartes é um cara que me seduz. Tem até um maluco aí que gosta de... Brincadeira, falar um maluco assim, a gente é amigo. O Pedro gosta de estudar Hegel. Deixa eu bater na mão. Quem gosta de estudar Hegel, bate na madeira. Cara, eu fui orientador do Pedro, que fez uma dissertação, vocês viram, né? Sobre Hegel. Embora eu não suporte Hegel. Quais autores que eu gosto? Então, eu vou revelar isso para você. Eu gosto de autores que falam ao coração da gente, que falam da vida, que estão misturados com o mundo, que são autores que tentam ressaltar na sua escrita, nas suas dissertações, na sua produção filosófica, tentam ressaltar uma intensidade, entende? Uma intensidade viva. Eu gosto que aqueles pensadores que afirmam a vida, E gosto menos daqueles que fazem pouco isso. E em detrimento desse modo intensivo, ressalvam mais um modo meio
eu vou usar aqui um termo, talvez, um modo meio quadrado, meio que não leva em conta muito o sabor da vida, sabe? Não leva isso em conta e passa um pouquinho de uma filosofia muito abstrata, muito formal. Isso. Aí eu não gosto muito não. A tradição metafísica, por mim, eu tento travar com ela um diálogo quase que um combate a muitos preceitos da filosofia tradicional. Fala. Então parece que o senhor não gosta tanto do método escolástico e prefere autores como Agostinho, Anselmo, Bonaventura. Eu tenho por Anselmo uma sigla da aula sobre Santo Anselmo. Puxa, eu acho, cara, genial. Agostinho também. Agora, eu devo confessar, né, que os autores que eu mais, no meu lazer, assim, né, e até no meu fazer também, eu gosto dos autores contemporâneos, né? Estou feliz da vida porque vocês têm tópicos de filosofia. Já viram o programa? Já viram? Bergson. Esse Bergson de carteirinha. Um autor muito intensivo. Vamos falar sobre ele depois do intervalo, né? Tópicos depois do intervalo. Eu não queria me apressar muito não. A turma da congregação vai estudar, vocês sabem dizer se eles vão estudar também tópicos de filosofia, então está todo mundo junto. Eu achei que eles fossem se retirar e só ficar vocês. Não, tudo que nós estudamos eles estudam. Que bacana. Aqui com certeza. Tá. Gente, eu espero que vocês gostem de mim, porque eu adoro fazer isso aqui, adoro trabalhar com gente, adoro trabalhar com estudantes. E, poxa, peço para vocês, vamos travar esse relacionamento amistoso né, nesse sentido de que vocês me falem as coisas assim, não estou entendendo, não tem problema, não está indo. Vamos dizer assim, eu já falei 50 vezes sobre esse conceito e você ainda não aprendeu. Não posso fazer uma coisa dessa, não posso ter um erro desse. Isso é erro de professor, fazer uma coisa dessa. Você não sabe ainda, humilha o aluno. Então, isso é errado, isso não é engano de professor, não. Ele é assim. Quando é que nasceu o Bergson? 1850 aí. Eu não lembro. Isso aí é engano, a gente não erra na data, eu erro assim. Esse cara aí ele não é francês, não, ele é belga. Erros assim, a gente come, enganos assim, a gente come. Agora, eu falar, esculachar o aluno na frente de todo mundo, isso aí não pode. Mas quais autores contemporâneos eu gosto? Olha, eu sou, como eu disse para você, eu sou bergsoniano de carteirinha, mas também sou fissurado em Nietzsche, adoro, né, os autores. Se eu tivesse um filho, homem, tenho uma filhinha, Ariel, mas se eu tivesse um filho homem, eu botava o nome dele de Miguel, em homenagem ao Michel Foucault, que é um autor também contemporâneo, também que eu gosto, também vejo são autores que eu considero intensivos. Deleuze, Guattari também, Foucault, Bergson, Nietzsche, né? E Spinoza. São 5 autores assim que pode ter certeza, né? São da minha predileção. Bernardo, aqui
aqui no seminário é quase que uma coisa. O fato de eu ter predileção nesses autores influencia o meu magistério? Influencia. Vamos ser honestos, influencia. Eu falo sempre a partir desse foco, como se eu focalizasse todo o manancial, a geofilosofia a partir desse referencial, e vou passar isso para vocês. Porém, eu não vim aqui fazer a cabeça de ninguém, tá bom? Sei que a orientação do seminário sempre foi aristotélico-tomista. Vocês têm que saber Aristóteles e Santo Tomás muito bem. Tinha um estudante aqui que era o meu nome, Marlon, estudou com o padre Aureci, foi na mesma turma. Depois o Marlon saiu, quando ele saiu, a gente ficou muito perplexo. Por quê? Porque ele era um estudante que atrapalhava um bocado, atrapalhava por quê? Porque ele se jogava no estudo com tanta profundidade que eu não conseguia acompanhar. Meu amigo, você sabe mais de Santo Tomás do que eu. É fácil saber mais de Santo Tomás do que eu, mas é fácil também se perder. Entendeu? A dialética é a seguinte: muito por um lado, o cara sabe muito, mas perde a intensidade, entendeu? O que Santo Tomás pode trazer para que no meu modo de vivenciar a filosofia, eu faça isso de modo a fazer isso com sabor, né? E respeitando o processo de evangelização. Não adianta nada vocês terem conhecimento filosófico se isso daí não vai adiantar para as pessoas lá cidade lá do Esmaga-Sapo, sei lá, no interior aí do Rio. Pô, o que adianta, né? Já fui a primeira missa de muitos seminaristas que eu formei, e uma homilia que era uma aula uma aula de teologia lá, que o pessoal da Assembleia, o pessoal da nave, não estão entendendo nada. Quando é que o padre vai parar de falar? Não estou entendendo nada. Enquanto que o padre Genival, vocês conheceram o padre Genival? O padre Genival era um cara que sabia muito, ele sabia escolástica de trás para frente, patrística de frente para trás, sabia muita coisa, era um cara antenado também com os modernos, com os contemporâneos, com a informação, estava sempre me falando coisas. Nordestino que era, de aquele jeito carismático, entendeu? Aquele jeito que falava numa assembleia, uma celebração, tanto pro doutor quanto para a doméstica. Que extraordinário. Está entendendo, Bernardo? Sim. Então, eu quero com introdução, quero com filosofia, passar aqui para vocês um programa. Passar aqui um programa que seja algo que venha a trazer essa intensidade. Então, não tem um compromisso. Tem compromisso com Marx, tem um compromisso com Nietzsche, enquanto eu não estiver fazendo aqui um trabalho de
roubar, né? Roubar a atenção de vocês, a atenção que vocês têm que dar para Aristóteles, para São Tomás, roubar vocês para atenção para cá, para o Nietzsche. Vou pegar Nietzsche para vocês. Não tenho essa pretensão que eu quero fazer aqui. Um trabalho que sirva para vocês no processo de evangelização. A UCP, me parece, que tem um viés mais humanista, né? Humanismo cristão. Me falaram assim. A linha da UCP é o humanismo cristão. Que beleza. Que bom, que bom. Muito bem. Eu estou aqui para colaborar. O meu pensamento é um pensamento, Bernardo, eu me identifico com aquilo que costumo intitular de pensamento nômade. Pensamento nômade. Aos poucos eu vou revelar para vocês o que é isso. Ah, professor, o senhor então vai combater a filosofia tradicional? Não, eu não quero combater nada, eu não quero debater, nem combater, nem trazer nada aqui. Eu quero mostrar aqui para vocês quais são as linhas principais de qualquer forma de filosofia. Fizemos uma reunião no final do ano passado e o bispo conversou com a gente bem sisudamente, bem sério, e disse assim: olha, alguns seminaristas falam que certos professores, não sei quais, mas que divorciam o trabalho, os estudos que são feitos no Instituto da UCP, o que está fazendo aqui, como se fosse um curso paralelo. Lá tem introdução à filosofia, aqui tem introdução à filosofia, mas são coisas diferentes. É o senhor, professor? É o senhor que faz isso? Ainda bem que os professores, os alunos falaram com ele antes e disseram: não, o professor César procura fazer a coisa afinada. Não tem divórcio. O que eu quero é colaborar com vocês para vocês irem bem lá na UCP. Tá legal? Mas eu faço alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa que ultrapasse a grade que me deram de introdução à filosofia, que está muito boa, mas é a história da filosofia. Eu vou trabalhar a história da filosofia também, tá? Mas, preferencialmente, eu vou fazer isso. Meu programa é todo esse. O que é a filosofia? Como é que a gente se engaja nesse negócio aí? Como é fazer com que a filosofia entre para o nosso sangue, corra no nosso corpo? Que vocês, mesmo sendo padres, desistindo do seminário, levem a filosofia com vocês, não como um saber lá que está livresco, né? Está lá no livro, mas que vocês tenham aquela vivência, vocês estão constituindo a filosofia como um fazer singular. Quando eu digo singular, essa palavra tem um peso, quer dizer o seguinte: eu não posso fazer filosofia por vocês, eu não posso ensinar filosofia, porque não se ensina filosofia, se aprende. Passou, falei muito depressa. Se aprende filosofia.
Eu quero caminhar com vocês, não para ensinar filosofia, mas para fazer com que vocês aprendam a filosofia. É diferente. É diferente. Ensinar filosofia. Eu vou dar aqui os elementos. O que é a substância? O que é a essência? O que é uma matéria? O que é uma forma? Qual a causa? Causa formal, causa material, causa produtiva, causa final. O que é uma finalidade para os conceitos? Vamos tentar passar isso aí, mas principalmente você tem uma tarefa de constituir a filosofia na sua vida, uma vivência. Essa vivência ninguém pode te dar. Essa vivência você vai ter que fazer. Ricardo, tu tá indo bem? Deu para entender? Se eu pedir para vocês produzirem o que eu falei, vocês conseguiriam? Hoje é só uma apresentação, então não vou avançar muito porque o pessoal não está aí. Agora eu vou ouvir um pouco. Ouvir também faz parte do trabalho. Eu vou interromper, tá? Sim, senhor.